بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos as nossas aulas, a nossa série de aulas acerca de Hadith, e nesta aula iremos, bi'idhnillah, ler e traduzir o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo Hadith. Bi'idhnillah ta'ala, iremos ler estes quatro Hadith. Bi'idhnillah ta'ala. Então o autor disse: يقول المؤلف: الحديث السابع في ذم من يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. O autor disse o sétimo hadith acerca da repreensão de quem faz as suas grandes necessidades nos caminhos pelos quais passam as pessoas e nos locais onde as pessoas se põem à sombra. Acerca da repreensão de quem faz as suas grandes necessidades no caminho, nos caminhos pelos quais passam as pessoas e nos locais onde as pessoas se põem à sombra. Este hadith foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: temam os dois amaldiçoadores. Temam os dois amaldiçoadores. Disseram-lhe: e quem são os dois amaldiçoadores? O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que faz as suas grandes necessidades no caminho das pessoas e nos locais onde se põem à sombra. Este hadith foi relatado por Muslim. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos disse de temermos, de nos afastarmos dos dois amaldiçoadores. Então os Sahaba, os companheiros radiyallahu anhum, o questionaram acerca de quem são os dois amaldiçoadores. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe respondeu dizendo que é o facto que a pessoa faça as suas grandes necessidades no caminho das pessoas e nos locais onde se põem à sombra. Depois o autor disse o sentido de certos termos deste hadith. O primeiro é ittaqa ash-shay. Ittaqa ash-shay é o facto de temer uma coisa. É o facto de temer uma coisa, quer dizer ter cautela de tal coisa, de se afastar dela. A segunda palavra, o segundo termo é takhalla. Takhalla, o sentido de takhalla é defecar. Defecar. Defecar, que é o facto de fazer as grandes necessidades. Al-la'an é a pessoa que é amaldiçoada. Al-la'an
aqui o autor diz que al-la'an, o terceiro termo a esclarecer neste hadith é al-la'an. O autor diz que é a pessoa que é amaldiçoada pelos outros. Aquele que é amaldiçoado pelas outras pessoas. O quarto termo mencionado pelo autor é a-tariq. A-tariq, que é o caminho pelo qual as pessoas passam, no qual as pessoas se deslocam. O último termo mencionado pelo autor é al-dhil, que é a sombra. Quer dizer, os locais protegidos dos raios do sol e nos quais as pessoas se sentam para descansar e para se protegerem do calor. Depois o autor disse o sentido deste hadith. O sentido deste hadith, dizendo: o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ordenou à sua comunidade de se afastar daquilo que será a causa da maldição das pessoas. Então, os seus companheiros, os Sahaba, radiyallahu anhum, questionaram acerca disso. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe esclareceu que é o facto que a pessoa faça as suas grandes necessidades nos caminhos das pessoas ou nos locais de sombra. E por essa razão, seja amaldiçoado pelas pessoas que por lá passam ou se sentam. Quer dizer que a pessoa que faz as suas necessidades no caminho das pessoas ou no local em que as pessoas se sentam para se protegerem dos raios do sol à sombra, a pessoa que faz as suas necessidades nesse local está-se a pôr, está a expor à maldição dos outros. Pois as pessoas que necessitam de passar por um caminho e que nesse caminho encontram excrementos, encontram uma coisa que é detestável de todos, vão amaldiçoar aquele que fez tal coisa. Da mesma forma que a pessoa que faz as suas necessidades à sombra, num local onde as pessoas têm como hábito de se reunir e de se sentar a fim de aproveitar da sombra, esta pessoa se está a expor à maldição das pessoas, que as pessoas o amaldiçoem pelo acto horroroso que fez. Depois o autor disse, e o sentido da sombra no hadith, e este é um ponto importante a esclarecer, que é que o sentido da sombra no hadith são os locais nos quais as pessoas se sentam, geralmente os locais de sombra que são geralmente frequentados. Quanto aos locais de sombra abandonados e que não são frequentados pelas pessoas, não é proibido de fazer lá as necessidades. Então este ponto é importante também de saber, que é que onde é proibido de fazer as grandes necessidades é nas sombras, nos locais onde as pessoas têm hábito de se reunir, onde as pessoas geralmente se põem à sombra. Os locais que são frequentados. Quanto aos locais que não são frequentados, que são abandonados pelas pessoas, nos quais as pessoas não se sentam à sombra, nesses locais, se a pessoa tem a certeza que ninguém lá se vai sentar, é autorizado de fazer as suas necessidades em tal local. E o autor ficou por aqui na explicação nesta explicação breve deste hadith. Passamos agora ao oitavo e nono hadith. Iremos fazer o oitavo e o nono ao mesmo tempo, pois fazem parte do mesmo tópico. Então o autor diz: Al-Hadith al-Thamin wa-Tasi'. O autor disse: Al-Hadith al-Thamin wa-Tasi' fi ghusl yawm al-Jumu'ah. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واجب على كل محتلم. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. فبها ونعمت.
ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. Então o autor disse o oitavo e nono hadith. O autor disse o oitavo e nono hadith. Sobre o ghusl, o banho ritual da sexta-feira. Sobre o ghusl, sobre o banho ritual da sexta-feira. Abu Sa'id al-Khudri, o narrador deste hadith, radiyallahu anhu, narrou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: o banho ritual da sexta-feira é obrigatório para cada puber. O banho ritual da sexta-feira é obrigatório para cada puber. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. É um hadith que é muttafaqun alayhi. O autor disse depois o sentido do hadith. O sentido do hadith. O sentido deste hadith é evidente. O sentido deste hadith é evidente. Mas os sábios divergiram acerca da obrigação do banho ritual da sexta-feira. Os sábios divergiram acerca da obrigação de al-ghusl na sexta-feira, ghusl al-jumu'ah, do banho ritual da sexta-feira. Então, al-jumhur, a maior parte dos sábios, têm como opinião que não é obrigatório. Al-jumhur, a maior parte dos sábios, tem como opinião que não é obrigatório, mas que é uma sunnah muakkada. Quer dizer que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nunca a abandonou. Nunca a abandonou e a fazia constantemente. E não a fazia, quer dizer que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nunca abandonava o ghusl al-jumu'ah, o banho ritual da sexta-feira. Então, al-jumhur, a maior parte dos sábios, dizem que isto é uma sunnah muakkada, é recomendável de o fazer, é bastante recomendável de o fazer, mas que não é obrigatório. Esta é a opinião da maior parte dos sábios. E a evidência sobre a qual se baseiam é o segundo hadith mencionado neste tópico. Que é um hadith relatado por Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i e Ibn Majah, e que foi considerado bom por Al-Albani, e no qual Samura, radiyallahu anhu, disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: se a pessoa fizer as abluções, para assistir à oração da sexta-feira, terá assim feito algo de bem. E se fizer o banho ritual, ainda será melhor. E se fizer o banho ritual, ainda será melhor. Então esta é a evidência sobre a qual se baseiam a maior parte dos sábios para dizer que não é obrigatório de fazer o banho ritual para assistir à oração da sexta-feira. Repito este hadith. Samura radiyallahu anhu nos informa que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: se a pessoa fizer as abluções para assistir à oração da sexta-feira, terá assim feito algo de bem. Então reparem que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que faz as abluções será suficiente, terá feito algo de bem. E se fizer o banho ritual, ainda será melhor. Quer dizer que é melhor de fazer o banho ritual do que fazer unicamente as abluções. Mas aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam não proibiu à pessoa que faz unicamente as abluções de assistir à oração da sexta-feira. Quer dizer que a pessoa
se fizer unicamente as abluções e assistir à oração da sexta-feira, terá feito algo de bem. E aquele que faz, além de das pequenas das abluções, faz o banho ritual, ainda será melhor. Ainda será melhor. Portanto, este hadith nos esclarece que a ordem do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no primeiro hadith mencionado, não indica uma obrigação, mas uma recomendação. Este é o veredito extraído da reunião destes dois hadith. Este é o veredito que extraímos logo que reunimos os dois hadith. O primeiro hadith, que é que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: o banho ritual da sexta-feira é obrigatório para cada puber. E no segundo, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz que as abluções são suficientes. Então, se reunirmos os dois hadith, tiramos como resultado que é recomendável de fazer o banho ritual na sexta-feira e não obrigatório. Wallahu a'lam. A segunda opinião dos sábios, falámos da primeira opinião, que é a opinião da maior parte dos sábios, que é que o banho ritual da sexta-feira não é obrigatório, mas recomendável. A segunda opinião dos sábios é que Ghusl Jumu'ah, o banho ritual da sexta-feira, é uma obrigação. É obrigatório para cada muçulmano puber. De acordo com o primeiro hadith. De acordo com o primeiro hadith. E para terminar, o autor diz que o mais prudente para o crente, para o muçulmano, é de não abandonar o ghusl Jumu'ah. O mais prudente para cada muçulmano é de não abandonar o banho ritual da sexta-feira, pois desta forma a pessoa sai da divergência. A pessoa sai da divergência. Passamos agora ao 10º hadith. Passamos ao 10º hadith. يقول المؤلف: الحديث العاشر في تحية المسجد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه. O autor disse o 10º hadith acerca da oração da saudação da mesquita. O 10º hadith é acerca da oração da saudação da mesquita. Este hadith foi narrado por Abu Qatada radiyallahu anhu. Narrou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam disse: logo que um de vós entra na mesquita, então que não se sente sem fazer raka'atayn, sem fazer 2 unidades de oração. Logo que um de vós entra na mesquita, então que não se sente sem fazer raka'atayn, sem fazer 2 unidades de oração. Este hadith é muttafaqun alayh. É um hadith unanimamente autêntico, relatado por Al-Bukhari e Muslim. Reparem aqui que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos diz: logo que um de vós entra na mesquita, então que não se sente. Então não nos é permitido sentar na mesquita sem fazer raka'atayn antes. E estas 2 unidades de oração chamam-se Tahiyyatul Masjid. Tahiyyatul Masjid são as saudações da mesquita. Estas 2 unidades são, repito, convém conhecer, estas 2 unidades de oração são chamadas Tahiyyatul Masjid, as saudações da mesquita. Depois o autor disse os benefícios que tiramos deste hadith. O primeiro benefício que tiramos deste hadith é que é recomendável para quem entra na mesquita de orar Tahiyyatul Masjid, raka'atayn, 2 unidades de oração. De fazer 2 unidades de oração de saudação da mesquita antes de se sentar. O segundo benefício que tiramos é que é detestável para quem entra na mesquita de se sentar antes de orar. O autor aqui diz que é detestável para quem
entra na mesquita de se sentar antes de orar Tahiyatul Masjid, 2 unidades de saudação da mesquita. O terceiro benefício que tiramos deste hadith é que é recomendável de fazer al-wudu, de fazer as abluções antes de entrar na mesquita, e isto a fim de poder orar Tahiyatul Masjid, a fim de poder orar as 2 orações, as 2 unidades de oração da saudação da mesquita antes de se sentar. E para terminar, podemos acrescentar, e convém acrescentar este ponto, que é o que disse o grande sábio, o nobre sábio Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, acerca desta questão. E aqui é um acrescento da minha parte. Quer dizer que acrescento aqui a palavra, uma das palavras do Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, acerca desta questão, que é Tahiyatul Masjid. Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, disse que a pessoa não deve abandonar Tahiyatul Masjid. Sheikh Ibn Baz disse a pessoa não deve abandonar Tahiyatul Masjid, não deve abandonar a saudação da mesquita logo que entra na mesquita. E isto mesmo nos momentos do dia nos quais é proibido de orar, que são depois da oração de Al-Fajr até ao nascer do sol. Alguns instantes antes da oração de Al-Dhuhr e depois da oração de Al-Asr até à oração de Al-Maghrib. Então reparem bem que o Sheikh Ibn Baz nos diz que a pessoa não deve abandonar Tahiyatul Masjid. Estas 2 unidades de oração que se faz para saudar a mesquita, logo que entramos, antes de nos sentarmos. E o Sheikh nos diz, até mesmo nos momentos nos quais é proibido de orar. É importante saber que há certos e determinados momentos nos quais é proibido de fazer a oração. É proibido fazer a oração durante 3 momentos, como mencionou aqui o Sheikh Ibn Baz. O primeiro momento é depois da oração de Al-Fajr. Logo que terminamos a oração de Al-Fajr, logo que o muçulmano termina a oração de Al-Fajr, não é permitido de fazer qualquer que seja a oração, não é permitido de orar, retifico aquilo que digo, não se faz a oração, é proibido de orar depois da oração de Al-Fajr até ao nascer do sol. Até ao nascer do sol. E logo que o sol nasce, a pessoa tem de esperar 15 minutos para poder orar. Quer dizer, depois que a pessoa termina a oração de Al-Fajr, não deve orar até que o sol se leve e que espere 15 minutos depois do sol nascer. Então, a partir do momento em que o sol nasce, a pessoa espera 15 minutos e a partir daí pode fazer orações facultativas. O segundo momento onde é proibido orar são alguns instantes antes da oração de Al-Dhuhr. Mais ou menos 5-10 minutos antes da oração de Al-Dhuhr, também não é permitido fazer a oração. O terceiro momento no qual é proibido fazer a oração é depois da oração de Al-Asr. Logo que o muçulmano faz a oração de Al-Asr, não pode voltar a orar até que o sol se ponha, até o depois do pôr do sol, Al-Maghrib, que é a oração de Al-Maghrib. Então reparem bem que aqui o Sheikh Ibn Baz nos diz que Tahiyatul Masjid deve ser feita mesmo durante estes momentos. De maneira resumida, se a pessoa entra na mesquita, por exemplo, depois da oração de Al-Fajr. A pessoa entra na mesquita depois de ter feito a oração de Al-Fajr. Por exemplo, fez a oração de Al-Fajr numa mesquita e depois decidiu ir a uma outra mesquita para assistir a uma aula. Por exemplo, esta pessoa, antes de se sentar nesta segunda mesquita, tem de fazer Tahiyatul Masjid, mesmo se encontra no momento em que a oração é proibida. Mas a Tahiyatul Masjid é uma exceção a esta proibição.
porque é como os sábios dizem, é uma oração que tem uma razão. É uma oração que tem uma razão. Dhawatul Asbab são as orações Dhawatul Asbab que têm uma razão, um propósito. Então é permitido de fazer Tahiyatul Masjid e não é só permitido, mas é como o Sheikh nos diz que é obrigatório, que a pessoa não deve abandonar a Tahiyatul Masjid mesmo durante estes momentos. Quer dizer que se a pessoa entra na mesquita depois de Al-Fajr, faz Tahiyatul Masjid, deve fazer Tahiyatul Masjid. Se a pessoa entra na mesquita antes da oração da Dhuhr, por exemplo, a pessoa se desloca à mesquita antes da oração da Dhuhr, chega à mesquita e faltam, por exemplo, 5 minutos para Al-Adhan da oração da Dhuhr. Então, neste momento, a pessoa é um momento onde é proibido de fazer a oração, mas Tahiyyat al-Masjid é uma exceção. É uma exceção. Então a pessoa faz Tahiyyat al-Masjid. Exatamente a mesma coisa para depois da oração da Al-Asr. A pessoa que entra numa mesquita depois da oração da Al-Asr, entre Al-Asr e Al-Maghrib, faz Tahiyyat al-Masjid. Este é aquilo que o Sheikh disse. Então continuou. O Sheikh disse que mesmo nessas horas a pessoa deve orar a oração da saudação da mesquita, Tahiyyat al-Masjid, antes de se sentar. E convém dizer também que esta é a opinião do Sheikh Ibn Taymin. Aqui mencionamos a palavra do Sheikh Ibn Baz. Mas o Sheikh Ibn Taymin tem exatamente a mesma opinião que o Sheikh Ibn Baz. Quanto ao Sheikh Al-Albani, tinha como opinião que é obrigatório. Reparem bem que o Sheikh Ibn Baz diz que a pessoa não deve abandonar a oração de Tahiyyat al-Masjid. E reparem que Sheikh Al-Albani tinha como opinião que é obrigatório de fazer Tahiyyat al-Masjid e não é só recomendável. E que não é só recomendável. Quer dizer que aquele que não faz Tahiyyat al-Masjid é um pecador. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.